Seguinte, gente, é a primeira vez que eu faço live sozinha, né? E aí me veio também um pensamento no sentido de como também os pacientes que vão pela primeira vez ao psicólogo, indo sozinhos, imagina como que deve ser, né? Porque o que eu estou sentindo é uma mistura de ansiedade, de alegria, né? É uma conquista para mim poder fazer essa primeira live sozinha. Mas eu acredito que os pacientes também passam por isso pela primeira vez que vão ao psicólogo, né? E eu acredito que esse receio é justamente por causa que a gente não sabe o que pode acontecer ou não, né? E hoje eu estou aqui provando que a gente consegue fazer, a gente tem capacidade para muita coisa. Andy Oliver, oi pessoal. Então, hoje a nossa live será justamente, né, para diminuir os sintomas, sugestões para diminuir os sintomas da ansiedade. E é, são muitas coisas que acontecem, né? Muitos sintomas, muitos fatores que fazem com que a ansiedade surja. Uma delas, por exemplo, é a apresentação, né? Como eu comecei introduzindo aqui para vocês. Então, por exemplo, em apresentações é normal que surja esse sentimento, né? O problema está justamente quando esse sentimento passa por uma intensidade maior, por muitos dias, ocorre de uma maneira muito disfuncional, né? Então é algo que você fala assim, poxa, isso aí já tá se tornando muito complicado, está se tornando um sofrimento, eu tô percebendo que minha ansiedade tá generalizando para outros setores, então antes era só apresentação e hoje eu já me sinto mais ansioso para outras determinadas coisas, né? Então chegar numa pessoa, se posicionar. Então, assim, quando essa ansiedade passa a se tornar disfuncional, está na hora sim de tentar diminuí-la de alguma forma, porque senão o que acontece? Ela te pega de jeito, né? Então aí começa a vir os pensamentos de forma mais intensa, mais invasiva, dizendo que você não consegue fazer determinada coisa, que você não tem capacidade para isso e para aquilo. E na verdade não é bem assim que funciona, não é mesmo? Nós sabemos o quanto somos capazes de conseguir várias coisas nessa vida, né? O ser humano tem capacidades incríveis. E assim, também, né, vale colocar em prática algumas sugestões, né, e que eu vou citar algumas aqui. E o que acontece, gente? Tem gente que fala assim, eu quero diminuir a minha ansiedade. E na hora de colocar as coisas em prática para tentar diminuí-la, não funciona. Por que será que não funciona? Tá aí um questionamento muito válido, né? Porque tem muita gente que questiona, poxa, estou ansioso, minha ansiedade em vez de aumentar, em vez de diminuir, ela aumenta. Como que eu faço para diminuí-la? Eu estou tentando fazer algumas coisas, mas nada funciona. Por que será? Será que realmente você tem colocado em prática as coisas que você tem falado que tem colocado? Né? Então, o que eu vou propor aqui precisa muito de dedicação, né? De que elas sejam colocadas em práticas, porque é muito fácil eu falar aqui, poxa, façam isso, tentem fazer aquilo, aquilo e aquilo assado, e no final das contas não funcionar. Pode não funcionar justamente porque você não colocou em prática como deveria, né? Então, atentem-se a esses fatores, né? E também sair da zona de conforto, né? De ficar falando, poxa, eu preciso estar menos ansioso. Tá, mas você tem realmente feito? Vamos sair dessa zona de conforto, vamos ver o que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade e assim por diante, certo? Oi, gente, pessoal que chegou, tudo bom? E então vou falar sobre algumas sugestões. A primeira dela são as atividades físicas. Por quê, né? Porque as atividades físicas, elas proporcionam, elas liberam, de certa forma, hormônios que proporcionam prazer. Ou seja, então, em vez de você ter mais pensamentos negativos, né? Ficar pensando, poxa, nada do que eu faço dá certo, eu não vou conseguir me posicionar, eu não vou conseguir apresentar determinado trabalho, eu não vou conseguir chegar no meu patrão e falar para ele o que eu acho, né? Expor sua opinião para os outros ou para sua namorada, seja em qualquer que seja o relacionamento, você não vai conseguir se posicionar, né? Então, assim, as atividades físicas proporcionam essa facilidade, né? Elas auxiliam neste processo. E além disso, né, é algo que eu
por experiência própria digo, não é algo fácil de ser realizado, né? Pelo menos para mim. Tem gente que já está habituado aí a fazer as atividades físicas com muita facilidade, né? Então, já está habituado com isso. Para aqueles que ainda não estão, eu imagino o quanto é difícil você se habituar-se a fazer atividades físicas, né? Porque eu tive essa dificuldade. No início, eu já sofri muito com ansiedade. E eu coloquei muito em prática muitas dessas coisas, né? E as atividades físicas, eu tento de vez em quando incluí-las na minha rotina. E isso me faz perceber o quanto realmente proporciona, né? Faz essa diferença. Coloca mais energia, né? Você fica mais disposta a fazer as coisas. E aí o que acontece? Eu sei que no começo não é fácil. E não é fácil mesmo. Eu não estou aqui, gente, para falar que as coisas que eu vou sugerir são fáceis de fazer, porque não são, né? Não são coisas que você está habituado e de uma hora para outra você vai começar a fazer, você vai começar a se sentir bem, e não é assim que funciona, né? Tudo é um processo, né? Depende do esforço, dedicação, de tempo, você precisa de tempo, de calma, né? Você precisa deste processo. E aí a atividade física pode te auxiliar neste processo de cada vez mais você ir conseguindo. Só que assim, você tem que, aos poucos você vai se habituando para isso, né? Mas no início, às vezes pode não ser fácil para você, porque assim como eu, né, você pode ter um pouco mais de dificuldade com relação a isso, tá certo? A outra dica, a outra sugestão que eu gostaria de dizer para vocês, que eu já introduzi no início dessa semana, né, é sobre a organização, a questão do planejamento, ou seja, você tem o hábito de se planejar, né? Eu me planejo, assim, na maioria das coisas que eu faço, e eu não tenho muita dificuldade com relação a isso hoje, mas eu já tive, né? No início, como que funciona, né? No início, eu me programava para fazer determinada coisa e procrastinava, né? Então, essa live que está acontecendo hoje, possivelmente eu iria procrastinar para outro dia. Eu iria falar, não, dessa vez não vai funcionar, não rola, não vai dar certo, vou deixar para depois. E aí, acontecia essa procrastinação. Porque às vezes no início é muito difícil, gente, se eu conseguir se organizar e já pá, né, acontecer. Não. E quando você se organiza, você já se torna mais preparado para eventuais situações, né? Então, por exemplo, você vai se apresentar, né? Você tem que se apresentar e você tem dificuldade de se apresentar, você se apresenta e está um pouco mais tímido e gera aquela ansiedade comum, né? Às vezes a pessoa já está tão ansiosa a ponto de não conseguir se apresentar de maneira nenhuma, em diversas formas, em diversos locais. E aí isso é preocupante, né? Mas em ambas situações, a organização, né, permite que você se tenha ali noção do que pode acontecer, né, para eventuais situações que podem ocorrer. Então, tá, eu vou ter que me apresentar. O que pode dar errado? Né? Então você já tem um pouco mais de noção do que pode dar errado e o que pode dar certo, né? Então você fica um pouco mais tranquilo com relação a isso, né? E você e tentar pensar no seguinte, gente, na organização, né? De se planejar. Você adquirir o máximo de conhecimentos possíveis, né? Porque você vai estar sabendo o que está fazendo, o que está realizando, você vai saber o que você está falando, você vai saber o que está fazendo, né? Isso não só para apresentações, mas para vários outros fatores da sua vida. Então, por exemplo, como eu citei em um vídeo, né, que eu postei recentemente, sobre altura, né? Então, poxa, você sabe que você não vai cair de um prédio se tiver grades, por exemplo, né? E assim por diante. Então, é algo que você tem que se preparar ao máximo que você conseguir. Quando você achar que você se preparou, aí você se prepara mais ainda, né? E assim para vários outros fatores na sua vida. Isso diminui e reduz muito a ansiedade, reduz demais. Colocando isso em prática, vocês perceberão que realmente isso facilita muito, assim, os níveis de ansiedade abaixam, né? Se o seu organismo, seu corpo, ele compreende que você sabe e isso te deixa de uma forma mais relaxada, mais tranquila, certo?
E se acontecer alguma coisa, ele também já vai estar mais preparado, né? Além também das frustrações, você vai lidar melhor com as frustrações caso isso aconteça, tá? Um outro fator, né, uma outra sugestão que eu trouxe para vocês é para centralizar, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, suas atitudes, as suas escolhas sempre no presente, né? A gente tende, as pessoas que estão mais ansiosas, né, elas tendem a pensar muito sobre o que pode acontecer, sobre o futuro, né? Por isso que vem até os sintomas como taquicardia cardíaco, a sensação de coração acelerado, né? Dores de cabeça, insônia, dores de barriga e por aí em diante, gente. Muitos sintomas surgem. Por quê? Porque a pessoa fica naquele looping, né? De pensar, poxa, o que pode acontecer? O que vai acontecer? O que será que... Não, e se eu não fizer? E a pessoa acaba nem fazendo nada agora e nem depois e nem não faz de jeito nenhum, né? Então, assim, o que você tem que tentar fazer? Focalizar e pensar, poxa, o que eu posso fazer agora? Eu quero que essa situação mude, eu quero que essa ansiedade diminua. O que eu posso fazer agora para que ela diminua? Né? Ou quais atitudes e ações eu devo tomar para que ela diminua, né? E falar e colocar em prática, gente. Isso é colocar em prática. Eu sei que aqui eu estou falando um pouco mais, de uma forma mais, como que eu posso dizer? Mais assertiva, né? Falando, gente, vocês precisam colocar isso em prática. Por quê? Porque eu sei o quanto é difícil colocar isso em prática. Eu sei que não é tão fácil assim, né? Sair da zona de conforto. Poxa, eu me sinto mais ansiosa, né? E aí o que acontece? Eu vou lá e acabo não fazendo nada e acabo me tornando mais ansiosa e às vezes se torna muito pior e aí o negócio vai saindo do controle e a gente já não consegue mais ficar tanto no controle, né? E aí por aí vai. E é muito difícil, ó, o psicólogo aqui, o meu colega está falando que realmente é difícil focar no agora. Por quê, né? A gente está sempre também habituado a focar no futuro, né? A tecnologia, ela tem muito a nosso favor. Eu não tenho nada a dizer que é, assim, totalmente contra a tecnologia, mas ela nos favoreceu que os níveis de ansiedade aumentassem, né? Por quê? Porque, por exemplo, o WhatsApp tem aqueles verificadinhos assim, né? Aqueles íconezinhos de que a pessoa viu, e a pessoa fica às vezes ansiosa. Poxa, vai me responder? Não me respondeu? Né? Ou justamente por essa troca instantânea, né? A pessoa responde, já tem que ter uma resposta na mesma hora. Calma, gente, não é assim, né? Então, já pensa no futuro. Poxa, já vou responder, ela tem que me responder em seguida, senão não vai funcionar. E sempre pensando no futuro. E quando você percebe, já desenleixou aí a ansiedade, subiu no nível que você já não consegue perder o controle, né? E isso a gente tenta reduzir também pensando no futuro, no agora, né? O que eu posso fazer? O que eu vou fazer diante disso, né? Sei que não é fácil, gente, como eu já disse pra vocês, porque eu já passei por diversas situações de que os níveis de ansiedade aumentou, né? Aumentaram muito por causa que simplesmente eu não pensei no presente. Quantas vezes, né? Eu falei, poxa, não vai dar certo. Isso sem cabimento, não vai dar certo, não vai funcionar. Se eu colocar isso em prática agora, isso não vai dar certo. Quem disse que não vai dar certo? Né? Você nem tentou. Quem está te dizendo são seus pensamentos. E às vezes eles podem sim nos sabotar, né? E vamos lá. E a quinta dica, né? É sobre controlar a respiração. Então vamos lá, gente. Eu sei que esse fator é um dos fatores que não são muito fáceis né, uma sugestão muito fácil aí de lidar com ela, né? Quanto mais você conseguir controlar a sua respiração, menos ansioso você se sentirá. Principalmente em... Ai, gente, me fugiu da cabeça a palavra exata. Quando a pessoa tem crises, né? Quando a pessoa está em crise, geralmente ela tende a esquecer até mesmo como se respira. Aí vem as questões aí dessa questão da respiração. Então, assim, as pessoas que sofrem com ansiedade geralmente tendem a ter mais dificuldade com relação à respiração. E para você conseguir manter o controle, você pode adquirir algumas técnicas,
né? No seu dia a dia. Isso, por isso que eu falo colocar em prática. Por quê? Não adianta você falar que, poxa, eu já vi uma técnica de respiração aqui e aí eu coloquei em prática uma vez. Você acha mesmo que durante todas as suas crises de ansiedade, né? Durante um pico de ansiedade altíssimo, uma só vez colocada em técnica, uma vez colocada em prática, essa técnica de respiração vai funcionar? Gente, a lógica, obviamente que não, né? Então, às vezes pode até sim, se você tem o máximo de um controle da respiração, mas a maioria das vezes não. E o que acontece? Você fala, essa técnica de respiração não funciona, e aí começa já a procrastinar, a desistir das coisas que você deve colocar em prática para diminuir esses sintomas, e aí acaba fugindo do controle de novamente, né? Fica se sabotando neste looping. E assim, o que você faz, né? Você tem que fazer todos os dias? Se preciso for, sim, né? Se for preciso colocar em prática todos os dias uma técnica de respiração, ok. O que acontece? O seu corpo vai estar se habituando a respirar de uma maneira mais tranquila e mais suave, né? Então, quando você passar por uma crise de ansiedade ou por momentos mais ansiosos, automaticamente o seu corpo já vai estar mais habituado a respirar mais tranquilamente. Vai ser difícil? Obviamente que vai, mas você já vai estar em um manejo maior com relação a isso, né? Você já vai estar mais tranquilo sabendo, poxa, calma aí, eu já fiz várias vezes a técnica de respiração e eu sei controlar a minha respiração. Calma, respira um pouco que você vai conseguir, né? E assim por diante. Então, assim, gente, quanto mais em prática vocês colocarem técnicas de respirações no seu dia a dia, precisa ser por muito tempo? Não, gente. Umas meia horinha, uns 20 minutos, às vezes já é o suficiente para você conseguir ter um maior controle aí, né, da sua respiração, né? E isso não é fácil, no começo não vai ser fácil, como eu estou dizendo para vocês. Eu não estou aqui, gente, para dizer uma receita de bolo, né? E falar, ó, façam isso, porque vai dar certo se vocês fizerem isso. Não, né? Isso é uma ilusão, né? Isso quem faz é mágica, né? E mágica, como a maioria de vocês sabem, é ilusório, né? E a gente tem que colocar muitas das coisas em prática. Então, assim, eu sei que é meio pesado da forma que às vezes que eu posso estar dizendo, né? Estar passando essas informações para vocês, mas é a verdade, gente. Né? Infelizmente, a gente vive em um mundo que às vezes parece que as coisas funcionam num passe de mágica e não funciona dessa forma, né? Então, por exemplo, muitas coisas, por exemplo, com relação ao emagrecimento, às vezes eles fazem essa questão na nossa cabeça, né? De que as coisas funcionam assim rapidamente. Quem nunca viu uma medicação, um chá, alguma coisa aí para emagrecer rapidamente, né? Às vezes pode ser que funcione, não tô criticando, questionando com relação a isso. Pode ser, sim, né? Mas que vai ser simples e fácil, assim, tomei e já tô, não, gente, é um processo mesmo, né? O negócio aqui é um processo e não seria diferente para qualquer outro fator da sua vida, principalmente para ansiedade, né? E o seu cérebro tem que começar a se habituar com isso, né? Quanto mais ele souber que ele tem que respirar adequadamente, principalmente em crises de ansiedade, principalmente em momentos mais ansiosos, mais ele vai entender que, poxa, isso funciona. Isso aí que essa pessoa está fazendo aí, controlando essa respiração, funciona, né? Então, assim, diante de uma crise, diante de um excesso de ansiedade, eu sei que é difícil focalizar, poxa, eu preciso me concentrar na respiração. Mas se você não conseguir se concentrar na respiração, será mesmo se você vai conseguir achar uma solução para a sua ansiedade, né? Poxa, se eu não fizer isso, então o que eu posso fazer, né? Então, às vezes é preciso relaxar, se acalmar, tentar colocar essa respiração em prática, controlar ela o máximo possível, né? Justamente por isso, tá? E oi, gente que estão chegando, tudo bem com vocês? Então, eu percebo que tem gente chegando, saindo, gente entrando, e aí eu tô dando uma olhadinha em vocês. Vamos lá. E uma outra sugestão que eu queria dizer para vocês, né, busquem ajuda profissional quando a coisa foge do controle. Quando vocês perceberem, né, que você já não consegue mais controlar essa ansiedade, já tá muito generalizada, já fugiu do controle. Olha, sozinho eu já não estou mais aguentando.
Sim, gente, busque ajuda profissional, né? Muita gente hoje em dia diz que ajuda profissional é coisa para fraco, coisa para gente que não consegue se situar sozinho. E isso não é verdade, né? Muito pelo contrário. É sinal que a pessoa é forte, que ela consegue, que ela pode encontrar potenciais para ela lidar com essa situação da melhor maneira possível, né? E assim por diante. Então, assim, o que seria essa ajuda profissional, né? Gente, não é só psicólogo, né? Às vezes tem psiquiatra, que muitas das vezes entra com a medicação, que às vezes serve sim para regularização do organismo, né? Às vezes, pra gente melhorar, precisa de um medicamento, porque às vezes a crise já tá tão no ápice, tão grande que a pessoa já perdeu o controle. Então, para ela voltar e conseguir controlar essa situação da melhor maneira possível, é sim, às vezes tomando medicação, né? Então, indo ao psiquiatra, indo ao psicólogo. E mesmo assim, gente, mesmo quando a crise não está já não tem crise, ou quando você, poxa, eu me sinto ansiosa às vezes é bom sim procurar ajuda profissional também. Por quê? Porque quanto mais preparado você tiver, lembra lá da primeira sugestão? Quanto mais preparado você estiver, melhor seu organismo vai estar preparado para eventuais situações, certo? Então, não seria diferente para a ansiedade, né? Então, assim, a sua ansiedade, você pode prevenir muito desses sintomas, né? Uma dessas formas é buscando ajuda profissional, sempre manter-se regularizado, né? Então, nós temos picos, nós estamos aqui, né? E a gente tende a diminuir, aumentar e assim por diante. Agora, eis a questão: onde você quer estar, né, diante deste pico? Se você quer manter-se o máximo de equilíbrio, então você precisa se prevenir, né? Então, às vezes, não precisa estar em alto nível de ansiedade para buscar uma ajuda profissional. Muito pelo contrário, né? Então, quando o seu pico de ansiedade aumentar e que você tiver que diminuir e não consegue mais controlar, você já vai estar mais preparado para isso, né? E, e assim sucessivamente, gente. Isso serve para várias coisas. E muita gente hoje em dia tem recaídas de ansiedade porque, gente, de fora, né? Muitas vezes fala: isso é bobagem. Isso não funciona. Psicoterapia, então, vixe, isso aí é coisa de louco, gente. Não é, né? É coisa séria. E como eu também cheguei introduzindo para vocês, né? Eu sei que às vezes surge um receio mesmo ir pela primeira vez ao psicólogo, né? Poxa, o que que eu vou. Quem é essa pessoa? Eu vou falar da minha vida, né, para essa pessoa. Poxa, quem é ela? Será se eu vou dar conta de lidar com os meus sofrimentos? Gente, você vai estar lá como um suporte, né? Você vai conseguir, né? Um dos princípios que você pode ter é: poxa, eu tenho potencial para isso, por que não? Por que eu não conseguiria, né? E isso é muito sério, gente. O quanto às vezes as pessoas deixam de buscar ajuda, né, por conta dos outros falando, das coisas acontecendo, até os nossos pensamentos com relação à ansiedade às vezes nos frustra com relação a isso. Poxa, você buscar ajuda não vai conseguir te ajudar, né? Isso não é real. E na verdade é ao contrário, gente, muito pelo contrário, né? E também eu citei psicólogos, psiquiatras, mas às vezes, gente, outras coisas podem lhe ocasionar que a ansiedade seja aumentada, né? Como eu dei um exemplo aqui, então o emagrecimento. Às vezes as pessoas querem emagrecer, né? E aí o que acontece? Você vai buscar, às vezes, a ajuda de um psicólogo, sim, porque envolve o emocional, mas também às vezes é preciso buscar um nutricionista, né? Então, envolve também este profissional, este especialista, né? É, deixa eu ver um outro exemplo. Um neuro, às vezes é necessário incluir um neuro, às vezes é necessário incluir um médico, né? E não descartar nunca essas questões aí, essas pessoas, né? Esses especialistas que estão aí para te ajudar, certo? E também, gente, eu falo isso aqui, mas é o quanto você se sentir mais confortável para isso, né? Quanto mais você se sentir confortável para isso, melhor é. E, gente, essas foram as sugestões que eu dei aqui na live. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né?
Espero muito que tenha contribuído de alguma forma para vocês. E eu vou trazer mais lives desse tipo. Então, assim, da próxima vez convide os amigos, né? Eu vou estar disponibilizando os temas para vocês estarem a par do assunto e tudo mais. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live gravada tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, quem não teve oportunidade de assistir, vai poder assistir, né? Assim por diante, encaminhar também para outras pessoas. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou disponibilizar um vídeo também nessa semana ainda, com mais algumas sugestões, umas sugestões especiais que não foram faladas aqui na live, pra aí também ajudar vocês na diminuição dos sintomas da ansiedade. Lembrando, tá? Sempre colocando em prática tudo isso, tá certo? E um grande beijo pra vocês. E olha aí, tá gente chegando. Deixa eu tirar um print. Gente chegando, né? Nelly Cristina. E foi um prazer, gente, enorme com vocês. Obrigada. E até a próxima, gente. Tchau.